Olá, meus caros alunos. Nós vamos falar hoje sobre o manto do soldado. E o que é o manto do soldado? O manto do soldado é um livro, né? Não é que o livro está de ponta cabeça. Não, está ao contrário, né? Mas vocês estão vendo aqui o manto de quem? Do soldado. O soldado está sobre o cavalo, não é isso? Então, os cristãos, né? Esse livro aqui é nosso amigo Max Gallo, aquele mesmo, né? Que é aquele mesmo que escreveu o livro O Manto dos Soldados. Não é isto? Eita. E o que é este livro? Este livro, que é muito bonitinho, aliás, olha, não é muito grosso, né? Tem aqui apenas o que? Deixa eu ver aqui, 265 páginas. Tá muito grosso. Dá para vocês lerem aí o que? Em umas 3 horas mais ou menos. Então, o que é esse livro? Né? Na verdade, ele faz parte de uma trilogia, né? Uma trilogia. Max Gallo, nesse livro, na verdade, ele faz uma saga histórica, né? Lá da Idade Média, né? Sabe a Idade Média, né? Então tem a Idade Média, né? E a Idade Média. Então, lá na Idade Média, né? Quando começaram os Estados modernos, né? Acabou lá o Império Romano, né? E tal, acabou o Império Romano e vai começar a Idade Média, né? Então nós estamos no ano 400, mais ou menos, né? 410 até 480 esse livro vai tratar, né? Então, essa série que eu falei que é uma trilogia, ele fala do início, né, da França cristã, né? Olha que bonito, né? Então, o início da cristianização da França, né? Da Gália, antigamente era Gália, né? Depois virou França e tal. E como eu disse, faz parte de uma trilogia e depois nós vamos ter, né, outros 2 livros. É uma trilogia, são 3 livros, não é isso? Então esse aqui é o primeiro, né? Depois vocês vão ler os outros 2, aí fica aí a critério, né? Mas para a nossa prova nós vamos ler o Manto do Soldado, né? Que é a série Os Cristãos. Aí vocês estão vendo de trás para frente, né? Porque esse aqui é um espelho, né? O Manto do Soldado, né? E por que o Manto do Soldado? Porque ele estava com manto, né? Se ele tivesse com chapéu, ia ser o chapéu do soldado. Não é verdade? Então, nessa história, então, que é o primeiro volume da trilogia, eu já falei que é uma trilogia, né? Então, apresenta a discussão, quer dizer, é um livro, na verdade, dividido em 3 partes, tudo é 3, né? Trilogia, 3, né? Tem 3 personagens principais também, né? Então, ele começa aqui, na verdade, é como se fosse o autor, né? O Max Gallo, né? O Max Gallo diz assim, ó, eu esperava nos degraus da igreja de San Sulpice, no sábado 20 de outubro de 2001, lá ia para um batizado, mas ele não era muito cristão, né? Ele não sabia se ele queria assistir, participar do batizado ou não, né? Então ele foi lá no batizado, falou, entra, não entro, entra na igreja, não entro, acabou, não entra, pô, entrou. E lá o padre falou assim para ele, ô Max Galo, por que você não escreve, né, sobre as origens aí da França? É um escritor, né? Por que você não escreve sobre as origens da França? E aí ele disse o seguinte, ó, você pode escrever sobre os 3 pilares da cristandade, né, que são o São Martinho, na história dos cristãos, que é o manto do soldado. O soldado é o Martinho, né? Martinho. Clovis, que é o São Bernardo, né? E ainda, né? Ou melhor, Clovis é um bárbaro, né? Que se converteu também e unificou a Gália. A França, né? Gália, França. E o Bernardo de Clairvaux, né? Que na verdade preconizou, né, a segunda cruzada. Cruzada lá para, né, a segunda, né? Depois teve outras, não teve a primeira, né? E teve a segunda. Então, nesse livro, como eu disse, tem, digamos assim, três narrativas, 3 personagens principais e é uma trilogia, né? Olha, o número 3, né? 3 é importante. Então, particularmente nesse livro, a primeira narrativa é como se fosse o autor aqui conversando com um padre lá num batizado, e o padre falou, vai, escreve aí, escreve. Ele resolveu escrever. Muito bem. Então, tá vendo o livro, né? Tá vendo muito. Esse aqui é os cristãos, né? O cavalo do soldado, que é do soldado, né? Muito bem. Cavalo branco, né? Não é do Napoleão, né? Porque tem a história do cavalo branco do Napoleão. Não tem. Esse aqui é o cavalo branco do soldado. Então, a segunda narrativa, digamos assim, envolve um papai e o filhinho dele, né? Não são, né, filhinho, mas ele já é mais velho, né?
O filho se chama Antônios, Antônios, né? E o pai é o Július Galvinus, né? Esse pai, eles eram, enfim, romanos, né? O Império Romano dominou a Gália, dominou várias regiões, e o Império Romano tinha lá suas crenças, tinha crenças na chamada mitologia romana, né? Não acreditava em Cristo. Apesar de Roma, né, nesse ano de 400 mais ou menos, já ter se tornado oficialmente cristã, mas muitos, né, romanos ou descendentes de romanos não acreditavam em Cristo. E nós temos o caso aí do Júlio Galvinus, que fica tirando sarro do Antônio. Você fala, oh, Antônio, você fica aí atrás dessa seita, né? Que eles falavam que o cristianismo era uma seita, não era uma igreja ainda, né? Então, você fica atrás dessa seita, você fica aí só se preocupando, né? Com essa coisa, vamos curtir a vida, ô, meu filho, né? Então, inclusive, ele tinha umas escravas lá, né? As escravas, né? Pra dar uma voltinha lá, né? Levar as escravas pro Vale Encantado, aquela coisa toda, né? Então, e o Antônio queria converter o pai, né? Falou, pai, vamos ser cristão. Esse seu estilo de vida aí não tá com nada, né? Tá com nada. Então, inclusive aqui no começo do livro, eles estão lá discutindo, e aí ele fala, não, eu vou embora, pai, você só me torra o saco, né? Ele fala, eu vou embora, eu não vou ficar aqui não, né? Não vou ficar aqui não, eu vou embora, né? E aí, então, ele e o filho, né? Quer dizer, ele que eu digo o pai, né? O Júlio e o filho Antônios resolvem fazer um pacto. Os dois, né? Durante as suas conversas e sua prática de vida, cada qual vai tentar convencer o outro. Quer dizer, o Antônios, né? O filho, quer que o pai seja cristão, né? E o Júlio, o pai, quer que o filho deixe essa seita, né? Que ele falava que era seita. Deixe a seita de lado e volte né, a seguir ali a prática romana. Não é isso? Então, o que é a prática romana? Combater os caras lá, né? Dar umas espadadas, pegar as escravas. Né? Não é uma prática muito legal, não, né? Não é muito legal. Então, os dois ali resolvem fazer um pacto. Qual é o pacto? Né? Que eles vão ficar um tempo um tentando convencer o outro. Né? Um tentando convencer o outro. E aí o o Antônio, né, o filho fica falando pro pai assim, ô pai, é o seguinte, eu vou contar então a história do Martinho. Martinho é o soldado aqui do livro, do Manto do Soldado é o Martinho, né? Esse Martinho era um soldado romano que também se converteu ao cristianismo e passou a lutar, né, pela conversão dos pagãos. Pagãos que não acreditavam em Cristo, né? Os pagãos, né? Então o Martinho começou a pregar o evangelho e até se tornou bispo, né, de Tours, né? Se tornou bispo, né? Bispo. E o nosso amigo aí, o Antônios, começa a contar a história do Martinho. Aí a terceira narrativa. A primeira é quando o padre, né? Não, eu ia falar papa, não, olha só. O padre fala pro Max Galo, ô Max Galo, você não escreve aí sobre os cristãos, né? A primeira. A segunda, e essa é a história do Antônios e do Július, papai e filhinho. E a terceira é exatamente a história de quem? Do soldado. Né? Quem que é o soldado? O Martim. O Martim. Isso é uma história real, né? O São Martinho existiu mesmo. Tá? Até tem uma cidade aqui perto que chama São Martinho. Não tem? Né? Não vão confundir com o São Longuinho, né? Que é outra coisa, né? Enfim, então é o São Martinho. Esse santo, que é um santo muito importante na França, aliás, é o mais reverenciado na França. Há várias igrejas na França dedicadas a São Martinho, né? Aqui no Brasil também, né? Tem uma cidade com esse nome, São Martinho. Então, e aí tem toda a trajetória, né? O Antônio fica contando a história do Martinho, o que ele fez da vida, deixou de fazer para se tornar santo. Né? Então São Martinho se tornou santo. É por isso que é santo, né? Senão não ia ser São Martinho, ia ser só Martinho. Né? Então, e por que é o manto do soldado? Porque num dos momentos da vida do São Martinho, né, ele acaba tirando o próprio manto para dar para uma pessoa que estava passando ali frio, necessidade. E Martinho ficou realmente conhecido como essa pessoa bastante caridosa,
e também entrou em brigas, né, com outras formas, né, de pensar o cristianismo, outras maneiras aí de, né, desafiar, né, digamos, aqueles que não acreditavam em Deus, não acreditavam em Cristo, e principalmente, né, os que às vezes queriam seguir uma prática diferente daquela pregada pelo próprio Cristo. Voltei aqui, é que eu estava indo embora, mas já voltei. Tá certo? Muito bem. Então, o Antônio era um pagão, né? Pagão. Como tinha acreditado, né? Quem tem padrinho não morre pagão, né? Porque o padrinho, né? É isso, né? Batiza você, né? Então, não morre pagão. O Antônio era um pagão que foi convertido ainda na adolescência e desejou viver a vida monástica. Quer dizer, ele queria ser padre. Queria viver num mosteiro, né? Queria ficar lá só rezando. E o pai dele não era um cara muito legal, não, né? Não era muito legal. Ou seja, ele queria ser santo. Só que a história do Antônio não é verdadeira, né? A história do Martim é verdadeira, né? Seu único obstáculo, então, era o papai, né? O papai falava assim para o filho, deixa essa sede de lado, né? Então ele não aceitava que o filho fosse cristão. E aí é que vem esse desafio. Bom, claro que assim, o livro ele é mais uma discussão. Tem acontecimentos, tem, né? Mas ele é muito mais uma discussão, né? É uma discussão sobre a questão da cristianização, da França. E é interessante porque, no final das contas, o nosso amigo Antônios, né, não convencer o pai, não consegue, né? Eu falei errado, né? Vocês viram, né? Não consegue convencer o pai, mas mesmo assim ele segue a vida dele vai para o monastério. O sonho dele era ficar isolado. Porque havia aquelas coisas, né? Tem gente ainda assim, né, tipo, quer ficar isolado, né? Vai ficando isolado, depois volta, né? Vai ficando isolado, depois volta. Vai lá ficar rezando lá pela paz do mundo, né? Por tudo. E aí, no caso, é o que aconteceu com o nosso Antônio. Espera que eu já volto, né? A gente vai e volta. Voltei, né? Vocês ouviram um barulho aí? Então, muito bem. É... Mas aí aconteceu uma coisa interessante. Interessante. O Július, né? Galvinus, que era o pai, né? O Július é o pai. O Július acabou lá, porque assim, por que o Império Romano acabou? Acabou por vários motivos, mas um deles é porque os bárbaros, né, sabe, os bárbaros vieram lá do norte, né? Os visigodos, os gotos, os odos, né, tudo que termina em odo, vieram lá do norte e invadiram os territórios romanos, inclusive a própria Roma, né? Acabou Roma, não acabou, né, mas invadiram Roma, e então acabou o Império Romano. Né? E muito desses povos bárbaros, porque os romanos falam que quem não era romano era bárbaro, né? Isso. Agora tem umas pessoas que chamam bárbara, né? O cara fala, ô bárbara, né? Tem o bárbaro e tem a bárbara. Então, os bárbaros acabaram sequestrando lá, né? O Júlio, falou, você é romano, então vai ser sequestrado, tal. E o Antônio, então, sabendo disso, vai atrás do pai e fala, ô, seus visigodos, né? Visigodo, sabe, visigodo. Visigodo quem vem lá do norte, né? Então os visigodos sequestraram o pai, né? Mas o filho, o Antônio, falou assim: ô, seus visigodos, vamos fazer uma troca. Vocês libertam meu papai e me pegam, né? Enfim, eu sou cristão, né? Eu vou fazer esse sacrifício pelo meu papai, que não queria ser cristão, então, e por isso ele está aqui preso. Muito bem. Então é o que acontece, né? É o que acontece. Aí tem o final do livro, mas não vou contar o final do livro, porque também, né? Pelo amor de Deus, né? Vocês têm que saber o que acontece. O que acontece no final do livro? No final do livro acontece o fim, né? Não é isso? Acontece o fim. Então, por isso que tudo tem um fim, inclusive esse pequeno vídeo aqui, né? Espera que eu já voltei, que eu tava indo de novo, né? Mas voltei. Então, essa é a história. Além disso, é uma coisa importante, que é um romance. É um romance, né? É um livro escrito em prosa, vou mostrar para vocês. Ó, prosa, ó, tá vendo a prosa? Não tem verbo, tem uns desenhinhos aí, né? Tem uns desenhinhos, ó, tá vendo o desenho ali, ó? Muito bem, né?
O livro ele tem, na verdade, ele é dividido em 9 partes. Deixa eu ver aqui se é 9 mesmo. E, ó, 9 partes, tá? 9 partes. Mas tem essas 3 narrativas que eu falei, tá bom? Então é isto. Este é o vídeo sobre o livro, né? Leiam o livro, curtam o filme, que é esse aqui, né? Que vocês estão vendo, né? E façam o quê? E leiam o livro, tá bom? E façam a prova, não tem a prova também, certo? Então, tchau e até o próximo vídeo. Vamos ver se a gente faz um outro.